Alguma vez você já sentiu que alguém é contra tudo o que você diz ou faz só para te irritar? Tem uma história de um vagalume que estava sendo perseguido por uma cobra que queria comê-lo de qualquer jeito. O vagalume voou muito, tentando fugir, até que ficou sem saída. Prestes a ser pego, ele pediu à cobra para lhe fazer 3 perguntas. A cobra, então, sabendo que ele já estava encurralado e sem saída, disse: "Sim, você pode." O vagalume, então, perguntou: "Eu faço parte da sua comida normal?" E a cobra disse: "Não, você não faz." Depois, ele perguntou: "Eu fiz alguma coisa ruim para você?" E a cobra disse: "Não, você não me fez nada." E por fim, o vagalume quis saber: "Por que então você quer me pegar?" A cobra, então, respondeu: "Porque não aguento ver você brilhando. Não importa o que você faça na vida, não importa o quanto você seja bom, o quanto você se preocupa em não prejudicar os outros, o quão você se esforce no teu trabalho. Entenda uma coisa, sempre haverá pessoas contra você. Todos nós nos deparamos com alguém assim, seja um colega de trabalho com atitudes ruins, na escola, amigos ou até mesmo dentro da nossa própria família ou ministério. Ao adotar a filosofia prática da sabedoria, você vai aprender a lidar com essas pessoas que invejam o brilho dos outros, sem precisar brigar ou discutir, com inteligência e sabedoria. A sabedoria é vista como uma das escolas de pensamentos mais corretos e profundas e nos ensina a focar a nossa energia e força nas coisas que podemos controlar, enquanto aprendemos a aceitar aquelas que estão fora do nosso controle. Se você não aprende a se posicionar na vida, acaba sendo pisado pelos outros, inclusive por quem não gosta de você. Bom, ser sábio não quer dizer ser passivo ou guardar rancor em silêncio, mas sim ter uma postura firme e em controlar o que se sente, pensando antes de agir. Por isso, primeiramente, receba o nosso abraço e sinta-se em casa para aprender conceitos antigos que nos ensinam a viver com mais sabedoria e leveza. Para esse vídeo chegar até você, outra pessoa se inscreveu em nosso canal, curtiu e deixou um comentário. Então, faça o mesmo, e assim você nos ajuda a levar essa clareza mental para muitas pessoas. Agora, como exatamente a sabedoria pode te ajudar a superar os seus desafios sem briga? Neste vídeo, nós vamos falar sobre 9 maneiras de você fazer isso. Primeira, ignore de propósito. Não há show sem público. Ser ignorado pode ser uma das piores sensações, então use isso ao seu favor. Sendo possível, comece a ignorar de propósito todos aqueles que se dizem ser teus inimigos ou pessoas que não gostem de você. Essa estratégia, ao mesmo tempo que é simples, requer bastante autocontrole, porque de forma consciente você escolhe não dar mais atenção às provocações, piadas maldosas ou até mesmo à presença de pessoas. Entenda que o poder de algumas pessoas estão exatamente em nos causar tumulto emocional. Tem gente que tem satisfação em provocar. E quando você começa a ignorá-los, você automaticamente anula esse poder, mandando um recado claro de que eles não têm influência sobre as suas emoções ou decisões. Desta forma, as tentativas de te afetarem não passam de tentativas. Seja uma pessoa comprometida com o seu movimento moral e não entre na briga. Quando você começa a ignorar, a sua mente fica livre para se concentrar no que realmente importa. Você cria um espaço mental e emocional para poder valorizar cada instante da sua vida, para trabalhar em suas metas e realmente focar naquilo que tem controle, em vez de ter a sua energia sugada por distrações negativas ou se deixar consumir por horas pensando nas respostas que poderia ter dado, em como poderia se vingar ou se rebaixar moralmente a tal pessoa. Você começa a usar esse espaço e esse tempo naquilo que realmente é importante para você. A força de quem te provoca ou tenta te prejudicar está justamente no grau de influência e importância que tem na sua vida. E só você pode decidir o grau que cada um ocupa.
você pode decidir não se sentir prejudicado, em vez de ceder às provocações, escolher a sabedoria e não participar disso. Essa decisão também nos protege do efeito prejudiciais do ressentimento, da raiva e nos permite cultivar resiliência e compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Isso não significa negar ou fingir que os conflitos não existam, mas sim que você escolheu não ficar preso a uma situação desagradável que a outra pessoa criou. Seguindo esse caminho, nos tornamos arquitetos da nossa felicidade e guardiões da nossa paz interior. Segunda, ganhe usando a cabeça. A nossa segunda estratégia de como resolver problemas sem brigar e ser mais inteligente do que a outra pessoa. Isso significa usar o seu raciocínio, a sua criatividade, a sua capacidade de pensar em um plano para entender o problema e encontrar uma solução sem precisar de confronto verbal ou uma briga direta. Ao agir dessa forma, você faz uso da virtude e da sabedoria e consegue evitar problemas antes mesmo que eles aconteçam. A luta da Índia para se tornar independente do Reino Unido é um exemplo claro de como é possível vencer estratégias inteligentes sem violência física. Liderados por Mahatma Gandhi, os indianos escolheram protestar de forma pacífica e não usar a violência. Gandhi organizou uma marcha pacífica, greves e pedidos, e ele pediu às pessoas para não comprarem produtos britânicos, como o sal, desafiando as regras que só permitiam comprar o sal dos ingleses. Essas ações chamaram a atenção do mundo todo, enfraqueceram o controle dos britânicos e sobre a economia indiana, e aumentaram a pressão política para que eles deixassem a Índia. Finalmente, em 1947, a Índia conquistou a sua independência e Gandhi demonstrou ao mundo o poder da resistência e não violência, usando estratégias pacíficas para alcançar objetivos políticos e sociais. Da mesma forma, podemos também agir com inteligência em nossos conflitos e não correr risco desnecessários. Gandhi só conseguiu liderar a conquista da independência da Índia porque teve um olhar amplo para toda a situação, ou seja, pensou na situação por completo. Quais eram os pontos fracos da Inglaterra? Quais ações poderia pressioná-los a saírem? Como poderiam fazer isso pacificamente? Como poderiam usar as suas fraquezas como força? Usar a cabeça é aprender a pensar olhando todo o contexto de forma ampla. Se Gandhi tivesse lutado fisicamente, teria vivenciado um despreparo físico e militar. Milhares teriam morrido. Mas ele transformou as fraquezas de seu povo em força e usou a inteligência para vencer. Da mesma forma, você também pode usar a inteligência ao invés da força física ou ignorância. Vencer com inteligência não é só ter habilidades, mas também entender o que leva a cada um a agir como age. Pensar nas consequências do que você faz mostra que você domina a situação. Fazendo isso, você se mostra claramente um líder de verdade. Terceira, transforme os adversários em professores. Um dos conceitos da filosofia da sabedoria é transformar a adversidade em caminho. Ou seja, em vez de encarar os seus adversários ou os seus inimigos apenas com hostilidade, você começa a vê-los como oportunidade para crescer e aprender. Realmente como professores na jornada da vida, pois eles testam os nossos limites, expõem as nossas fraquezas e revela os nossos vícios. Nos mostra claramente onde precisamos melhorar. Nas palavras de Marco Aurélio, que foi um homem mais poderoso do mundo como imperador romano, a melhor vingança é não ser como aqueles que nos prejudicam. Em vez de reagir com raiva, use esses desafios para fortalecer a sua resiliência, sabedoria e virtude. Quando você é respondido com grosseria, ao ser grosseiro, você também se torna mal educado. Se você é desrespeitado, fazendo o mesmo, você também se torna alguém que não tem respeito pelos outros. Treine a sua paciência, a sua tolerância, principalmente
a sua calma. Desta forma, o obstáculo se torna o caminho. Além disso, Marcos Aurélio também nos aconselha: quando nos depararmos com a tentação de criticar alguém, para e reflita sobre as suas próprias falhas primeiro e pergunte a si mesmo: qual é a falha que eu tenho que se parece mais com a que estou prestes a criticar? Algumas vezes, exigimos muito dos outros, o que nós não conseguimos fazer. Pensar desta forma proporciona humildade e empatia, e também nos ajuda a entender e a apreciar as lições que os nossos adversários podem nos ensinar. Em vez de alimentar sentimentos negativos ou buscar vingança contra os seus inimigos, seja grato pelas oportunidades de crescimento que de outra forma você não teria. Mude a forma de ver essas pessoas. Ao invés de vê-las como ameaça, veja como oportunidade para crescimento e autodescoberta. Como Epicteto nos lembra: o que seria de Hércules sem todos os monstros, lutas e desafios? Seria apenas um homem comum, que jamais seria lembrado. Foram os seus inimigos que o tornaram uma grande lenda. Quando você faz isso, muda completamente a dinâmica do seu relacionamento com essas pessoas. Elas podem sim continuar a não gostar de você, mas você parou de se importar com isso e parou de perder o seu tempo e as suas energias com elas. Referência bíblica para isso: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4:17. Quarta, aceite que os outros são como são. É importante reconhecer que não podemos mudar as pessoas. Se alguém é teimoso, ou arrogante, ou simplesmente desagradável, você não pode mudar esta pessoa. É uma ilusão pensar que podemos mudar os outros de acordo com as nossas expectativas ou desejos. A verdadeira sabedoria está em aceitar que os outros são como são, com suas virtudes e defeitos. Epicteto, um dos maiores pensadores da filosofia da sabedoria, nos ensina que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ou seja, não é o comportamento da outra pessoa que nos afeta diretamente, mas sim a interpretação que damos a esse comportamento e o significado que atribuímos a ele. Quando alguém que você considera ruim ou um inimigo e fala algo contra você, não é essa ação em si que te machuca, mas como você interpreta esta ação e o que ela significa para você. Você decide se vai se sentir ofendido, ferido ou indignado. Lembre-se da frase de Epicteto: os homens são perturbados, não pelas coisas, mas pela visão que eles têm das coisas. Adotando esta perspectiva, você pode treinar a sua mente para mudar a sua visão sobre o que acontece e desenvolver uma resiliência emocional para não se deixar afetar tão profundamente com as ações dos outros. Se alguém te insulta, você pode escolher não dar importância à opinião daquela pessoa e não permitir que as suas palavras tenham poder sobre você. Ao reconhecer que o seu sofrimento vem de dentro de você e não de fora, você começa a tomar controle de suas emoções e respostas. Na próxima vez que alguém te provocar ou tentar te magoar, lembre-se que a força e a fraqueza estão na sua mente. E você tem o poder de escolher a sua reação e não deixar que os outros controlem como você se sente. Assim, você começa a quebrar o ciclo de sofrimento e se liberta do poder dos outros têm sobre você e sobre suas emoções. A sabedoria bíblica diz: aceitai ao que é fraco na fé, sem contendas e sobre dúvidas. Romanos 14:1. Quinta, desenvolva a empatia e a compaixão. Adotar uma postura empática e compassiva nos permite entender as motivações e sentimentos dos outros. Isso não quer dizer concordar com as ações deles, mas sim reconhecer que todos nós temos as nossas próprias lutas e inseguranças. Algumas vezes, as pessoas agem de forma negativa porque estão lidando com seus próprios problemas e dores.
Entender isso pode nos ajudar a não reagir de forma defensiva e agressiva. Quando alguém age mal com você, em vez de reagir de forma impulsiva, tente se colocar no lugar desta pessoa e imaginar o que está acontecendo na vida dela, que a está fazendo agir desse jeito. Talvez ela esteja enfrentando dificuldades no trabalho, problemas de saúde ou questões pessoais que você desconhece. Então, desenvolver isso, empatia e compaixão, nos ajuda a responder de maneira mais equilibrada e não levar o comportamento dos outros para o lado pessoal. Isso também facilita a comunicação e pode abrir portas para resolver conflitos de maneira mais pacífica e construtiva. Uma abordagem compassiva pode desarmar uma pessoa agressiva, pois ela não encontrará reação negativa que esperava. Em vez disso, verá alguém disposto a compreender e a ajudar. Isso pode mudar completamente a dinâmica da interação e transformar um potencial conflito em uma oportunidade de conexão e entendimento. Além disso, a empatia e a compaixão nos beneficia eternamente. Ao praticar essas virtudes, nos tornamos pessoas mais compreensivas e menos propensas a guardar rancor. Nossa saúde emocional melhora, pois não carregamos o peso da raiva e do ressentimento. Lembre-se das palavras de Sêneca: onde houver um ser humano, há uma oportunidade para um ato de bondade. Ao aplicar esta filosofia, você transforma a sua vida e a vida de outras pessoas ao seu redor. Uma poderosa sabedoria bíblica é, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando-os os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. 1 Pedro 3, versículo 8. Sexta, mantenha a calma. Em situações de conflito, manter a calma é uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver. Quando estamos calmos, pensamos com mais clareza e podemos tomar decisões melhores. Manter a calma não significa ser passivo ou indiferente, mas sim ter o controle sobre as suas emoções e respostas. Respire fundo, conte até 10 ou faça qualquer coisa que te ajude a centrar antes de responder uma provocação ou uma situação estressante. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage é o que importa. Se você reage com calma, você tem o controle da situação e pode lidar com ela de maneira mais eficaz. Manter a calma também desarma a outra pessoa. Se alguém está tentando te provocar e você não reage da forma esperada, você tira o poder dessa pessoa. Ela esperava uma reação emocional, mas encontra alguém tranquilo e equilibrado. Isso pode confundir a pessoa e fazer com que essa pessoa repense o seu comportamento. Manter a calma também protege a sua saúde. O estresse em si e a raiva constante pode ter efeitos negativos em seu corpo e na sua mente. Ao aprender a manter a calma, você reduz o efeito do estresse e melhora o seu bem-estar geral. Pratique técnicas de relaxamento, como meditação, respiração profunda ou leia a Bíblia. Essas práticas podem e vão te ajudar a desenvolver uma base sólida de calma interior, que será útil em qualquer situação de conflito. Lembre-se das palavras de Lao Tzu: aquele que conquista a si mesmo é o maior de todos os conquistadores. Manter a calma é uma forma de autodomínio que te permite enfrentar qualquer desafio com clareza e confiança. A sabedoria bíblica ensina: o longânimo, ele é bom em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 14, 29. Sétima, comunique-se de forma clara e assertiva. Muitas vezes, os conflitos surgem devido a mal entendidos ou falha de comunicação. Aprender a se comunicar de forma clara e assertiva pode prevenir muitos desses problemas. Assertividade é a habilidade de expressar os seus pensamentos, sentimentos e necessidades de maneira direta e honesta, sem ser agressivo ou passivo.
Isso significa dizer o que você pensa, sente, de maneira respeitosa e ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, sem interromper ou julgar. Quando você se comunica de forma assertiva, você cria um ambiente de respeito mútuo e compreensão. Isso pode ajudar a resolver conflitos antes que eles se tornem maiores. Além disso, ser assertivo permite que você defenda os seus direitos e estabeleça limites claros, o que é essencial para manter relacionamentos saudáveis. Use frases como "eu sinto" ou "eu penso", ou em vez de "ou você sempre" ou "você nunca". Isso ajuda a focar na sua perspectiva e evita culpar a outra pessoa. Além disso, pratique e escute a escuta ativa. Isso significa prestar atenção ao que a outra pessoa está dizendo, fazer perguntas para esclarecer e demonstrar que você está interessado a entender o ponto de vista dela. A escuta ativa demonstra respeito e pode abrir portas para um diálogo mais construtivo. A boa comunicação é uma ferramenta poderosíssima para resolver conflitos e construir relacionamentos fortes e saudáveis. Lembre-se das palavras de Desmond Tutu: ouvir é a maneira mais simples de demonstrar que você se importa. Quando você se comunica de forma clara e assertiva, você mostra respeito por si mesmo e pelos outros. A sabedoria bíblica nos diz: se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Romanos 12, versículo 18. Oitava, foque na solução e não no problema. Em vez de gastar energia se lamentando sobre o que deu errado ou quem é o culpado, concentre-se em encontrar uma solução para o problema. Isso significa adotar uma abordagem proativa focada em resultados. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer para melhorar essa situação? Ou como podemos resolver isso juntos? Essa mudança de foco pode transformar um conflito em uma oportunidade de colaboração e crescimento. Quando você se concentra na solução, você se torna mais aberto a ouvir e a considerar diferentes perspectivas. Isso pode ajudar a encontrar uma solução que seja benéfica para todas as partes envolvidas. Além disso, focar na solução promove uma mentalidade positiva e construtiva. Em vez de se sentir preso ou frustrado, você se sente capacitado em agir e melhorar a situação. Adotar essa abordagem também pode inspirar os outros a fazer o mesmo. Quando você demonstra que está focado em resolver o problema, você encoraja os outros também a adotarem uma atitude proativa, colaborativa. Isso pode criar um ambiente de trabalho ou um relacionamento mais harmonioso e produtivo. Lembre-se das palavras de Albert Einstein: não podemos resolver os nossos problemas com o mesmo pensamento que usamos quando os criamos. Ao focar na solução, você adota uma nova perspectiva e abre caminhos para mudança positiva. Não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica em ações de graças. Filipenses 4:6. Nona, pratique o perdão. Perdoar não significa esquecer ou justificar o comportamento do outro, mas sim liberar a carga emocional que você carrega. O perdão é um ato de cuidado que nos permite seguir em frente sem ser pesado pelo rancor e pela mágoa. Quando você perdoa, você escolhe não permitir que as ações dos outros continuem a te ferir. O perdão é um processo que pode levar tempo, especialmente quando a ofensa foi profunda. Mas, ao praticar o perdão, você se liberta das correntes do passado e cria espaço para a paz e a alegria em sua vida. Lembre-se das palavras de Nelson Mandela: ressentimento é como beber veneno e esperar que ele mate os seus inimigos. Ao praticar o perdão, você escolhe saúde emocional e o bem-estar. Além disso, o perdão nos permite ver os outros com mais empatia e mais compaixão.
Todos nós cometemos erros e precisamos de perdão em algum momento. Ao perdoar, você reconhece a humanidade compartilhada e cria um ambiente de aceitação e compreensão. Isso pode e vai transformar os seus relacionamentos e criar uma base mais sólida de confiança e respeito mútuo. Lembre-se das palavras Martin Luther King Jr. O perdão não é um ato ocasional, é uma atitude constante. Faça do perdão uma prática regular em sua vida e veja como isso pode transformar os seus relacionamentos e a sua própria paz interior. Antes, sejais uns com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Eu espero que esses conselhos, com referências bíblicas e demonstrações de pessoas sábias, lhe dê sabedoria em sua vida. Deus os abençoe.